Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola de Discípulos. Estamos aqui às quartas-feiras, toda quarta-feira às 20 horas, e eu quero convidar você a estar conosco, estudando a Palavra de Deus, fortalecendo os fundamentos da fé. E se você puder, também compartilhe, curta, comente ao longo da aula esse vídeo, assim você também ajuda essa palavra a chegar a mais pessoas, amém? Então, nós vamos à aula de hoje, e nós vamos falar hoje sobre os 7 Espíritos de Deus. E eu quero ler com você uma palavra, um texto introdutório que está no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 4. E diz assim, então, a palavra de Deus. Se você estiver aí com a sua Bíblia, com o seu caderno, eu quero, inclusive, convidar você, incentivar você a estar com a sua Bíblia, com o seu caderno, fazer anotações ao longo da aula. Então, vamos lá. Apocalipse 1, 4 diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. E nós colocamos essa aula diante do Senhor, pedindo que Ele abençoe, que Ele flua aqui em nome de Jesus, e que cada vida que assistir essa aula seja edificada, fortalecida e cheia da presença de Deus. Amém? Então, como eu disse na abertura do vídeo, nós vamos falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Nós vimos aqui essa expressão, os 7 Espíritos de Deus, aparecem aqui em Apocalipse 1:4, também em Apocalipse 3:1, em Apocalipse 4:5, nós não vamos ler para ganharmos tempo, e Apocalipse 5, versículo 6. Então, depois você pode ver que essa expressão, ela se repete ao longo desses textos, não é? E o número 7, vamos pontuar, o número 7, ele é um número simbólico, qualitativo, ele não é quantitativo. Então, é um número simbólico que comunica a ideia de que algo é completo. E quando se refere a Deus, isso significa perfeição. Isso aponta para a perfeição. Então, o Espírito Santo, ele é manifestado em termos da perfeição do Senhor. Então, aqui mostra a atividade dinâmica, completa, perfeita do Espírito Santo. Então, quando a Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus, não significa que são 7 literalmente, que são 7 Espíritos de Deus, no sentido quantitativo, mas a ideia é qualitativo, passa a ideia de perfeição. Isso aponta para a plenitude, para a perfeição da manifestação do Espírito de Deus. São aspectos do ministério do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um só, é um Espírito, e a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas quando então nós lemos aqui os 7 Espíritos, isso aponta, isso retrata essa atividade dinâmica, complexa, perfeita, do Espírito Santo de Deus. Amém? E eu quero hoje ficar num outro texto, que está em Isaías 11. Eu quero agora ler com você Isaías 11. E comentaristas apontam que esse texto que nós vamos ficar aqui trabalhar hoje, em Isaías 11, é a referência do Antigo Testamento para os 7 Espíritos de Deus. Essa referência que nós falamos aqui do Antigo Testamento, nós vimos aqui no Novo Testamento, em Apocalipse, mas seria a referência do Antigo Testamento, revelando essa multiplicidade da obra do Espírito Santo. Então, vamos lá em Isaías, capítulo 11, versículo 1, amém? E depois nós vamos ler o 2 também. Vamos então, abra aí a sua Bíblia, Isaías, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza,
o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Bom, esse texto de Isaías, ele aponta para o reinado pacífico de Jesus, ou seja, o reinado pacífico do Messias. E o texto começa, então, essa profecia, não é? Ela começa apontando o seguinte, diz o texto, não é? Que do tronco de Jessé, em algumas versões fala, né, do ramo de Jessé, mas eu estou usando aqui a versão que fala, né, do tronco de Jessé. E quem era Jessé? Quem foi Jessé? Jessé foi o pai de Davi. Então está dizendo aqui, né, que da família de Davi, da descendência de Davi, sairia um rebento. E quando fala sobre tronco, né, o tronco aponta também, pressupõe as dificuldades que sobrevieram o tronco davídico, não é? Em razão da divisão do reino. Nós estudando a história de Israel, nós sabemos que ali, em razão dos pecados de Salomão, em razão do afastamento de Salomão, Deus falou que dividiria o reino das mãos de Roboão, e assim foi, não é? O reino ficou dividido entre reino do norte e reino do sul, 10 tribos no reino do norte, 2 no reino do sul, Judá e Benjamim. Então, toda essa divisão do reino, então o tronco aponta para isso. E o que está dizendo aqui? Que dessa raiz que, vamos dizer assim, foi danificada, não é? Dessa raiz brotaria nova vida, brotaria um novo governante, é isso que está dizendo aqui, simbolicamente, como nós vimos, apontado para as palavras rebento e renovo. Então aqui a profecia está dizendo que dessa raiz danificada brotaria um novo governante, desse tronco de Jessé, brotaria um novo governante. E Apocalipse 5:5 descreve Jesus como raiz de Davi. Então aqui está falando, apontando para Jesus, para o reinado de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, está dizendo que do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Então, brotaria um renovo a partir da descendência de Davi. E aí começa, então, é nesse texto que nós vamos ficar mais, no versículo 2, trabalhando aqui. E diz o texto, então, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E aqui descreve, então, nós podemos ver, de novo, 7 aspectos da manifestação do Espírito de Deus. E como eu falei, comentaristas apontam como vamos dizer assim, a versão do Antigo Testamento para os 7 Espíritos de Deus. Então, nós temos o Espírito do Senhor, que é o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. 7 aspectos. Então, vamos trabalhar sobre esses 7 aspectos hoje. Amém? Então, aqui o Espírito do Senhor repousaria. O Espírito do Senhor é o Espírito Santo. E quando fala Espírito do Senhor, aponta para esse governo de Deus, aponta para a atividade de Deus na terra, para a presença e para a atividade de Deus na terra. Então, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, daria a esse novo governante as habilidades, as capacidades para que ele pudesse governar. Então, falando sobre essa profecia, e assim e ali depois vem as demais 6, os demais 6 aspectos aí que nós vamos ver. Mas trazendo para a nossa vida, já que essa escola também visa aplicar a palavra para crescermos espiritualmente, para fortalecermos os nossos fundamentos da fé, nos fortalecermos espiritualmente, eu quero trazer também uma aplicação para a nossa vida. Então, da mesma forma que o Espírito Santo repousou sobre Jesus, ele também habita em nós e repousa sobre nós. E o Espírito do Senhor é quem nos capacita a vivermos sob esse governo de Deus. O senhorio de Jesus. E nós precisamos submeter a nossa vida a esse senhorio, a esse governo em todas as áreas da nossa vida. O Espírito do Senhor é quem nos capacita a
dominarmos os nossos pensamentos, ou seja, submetermos os nossos pensamentos, a nossa mente, ao governo, ao senhorio de Jesus, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas palavras, os nossos comportamentos. Então, o Espírito do Senhor repousando sobre nós nos capacita, nos dá poder para estarmos debaixo do governo e do senhorio do Senhor Jesus, amém? É Ele quem nos capacita a governar quem? A nós mesmos. Porque antes de governarmos fora, nós precisamos governar dentro, a nossa atmosfera interior, a nossa vida interior. Não é? O governo aqui de Jesus fala sobre isso. O reino de Deus, o Senhor Jesus mesmo disse, o reino de Deus está dentro de nós. Então, esse é um aspecto importante e um aspecto importante da manifestação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Um outro ponto, então, nós vemos aqui, não é? Um outro aspecto, diz que o Espírito do Senhor repousaria sobre ele. E quem é o Espírito Santo, não é? O Espírito do Senhor e é o Espírito de sabedoria. Sabedoria. Do hebraico, a palavra sabedoria, ela significa sapiência, habilidade, seja no sentido artístico ou seja no sentido moral. E nesse sentido moral, é a habilidade para viver corretamente. Então, essa palavra sabedoria no hebraico tem esse sentido. No sentido moral, é a habilidade de viver corretamente. Então, o espírito de sabedoria é quem nos dá sabedoria para vivermos de acordo com os princípios de Deus na terra. Amém? Lá em Tiago diz que todo aquele que precisa de sabedoria pode pedir a Deus que a dá liberalmente. Então, nós precisamos de sabedoria para vivermos de acordo com os princípios de Deus. Para colocarmos em prática no nosso dia a dia, na nossa vida diária, sabedoria para falarmos, não é? Em Tiago também está escrito que todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O livro de Provérbios nos ensina vários princípios da sabedoria para a nossa vida diária, não é? Sabedoria nos relacionamentos, sabedoria em relação às palavras, como eu falei, não é? No muito falar não falta transgressão, está lá em Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, Provérbios fala muito sobre isso, sobre sabedoria. Não é importante buscarmos sabedoria mais do que o ouro, mais do que a prata, não é? A sabedoria ela é mais valiosa do que os bens materiais. Então, sabedoria para falar, sabedoria para nos relacionarmos, sabedoria, não é? Para administrarmos as nossas finanças, administrarmos o nosso tempo. Não é? Precisamos aprender a gerir o nosso tempo, a investir tempo para buscarmos a Deus, investir tempo na família também, claro, não é importante. Então, sabedoria para administrarmos o nosso tempo, diante das atividades do dia a dia, trabalho, casa, família, ministério. Então, sabedoria para tomarmos decisões que são do agrado do Senhor, que agradam ao Senhor. Não é? Então, a sabedoria ela é fundamental na nossa vida. Não é? Então, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, ele nos dá sabedoria. Não é? Basta pedirmos e ele vai nos conceder. Ele nos concede palavras de sabedoria. Não é? É um dos dons do Espírito Santo descritos ali em 1 Coríntios, no capítulo 12. Não é? Palavra de sabedoria. Então, a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, está disponível para todo aquele que pede. Ele dá liberalmente. Ele dá através da sua graça. Nós não precisamos fazer nada para merecer. Basta pedir. Né? Pedir e dar-se-vos-á. Amém? Então, a sabedoria é um outro aspecto, é uma outra manifestação do Espírito Santo. Também o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, ele também é o Espírito de entendimento.
Então, o Espírito Santo, né, aqui está falando, e nós vemos essas características na vida de Jesus, não é? Nós vemos que o Espírito Santo, porque Jesus ele é o modelo, não é? Ele veio justamente exemplificar como seria a vida daqueles que nasceriam de novo, daqueles que nasceriam e viveriam em Cristo Jesus. Então, ele é o modelo, ele é o exemplo. E nós vimos esses aspectos em Jesus, quando ele esteve aqui na terra, e da mesma forma que o Espírito Santo repousou sobre Jesus, que é o cabeça da igreja, o Espírito Santo repousa também sobre o corpo de Cristo, ou seja, sobre nós, igreja do Senhor. Amém? E também concede esses aspectos e essas manifestações à sua igreja. E o terceiro aspecto, então, é o entendimento, né? E entendimento também poderia ser descrito como compreensão ou discernimento. Então, o Espírito Santo, ele nos dá entendimento, ele nos dá compreensão, e a palavra do Senhor fala que o Senhor nos dará compreensão sobre todas as coisas. Aqueles que buscam ao Senhor entendem tudo. Também está escrito na palavra de Deus. Então, nós precisamos buscar também entendimento, discernimento, discernir o bem e o mal, discernir as operações, inclusive o dom de discernimento de espíritos também está na lista dos dons espirituais. Né? Termos discernimento, entendimento sobre as questões espirituais, né? O homem espiritual discerne as coisas do espírito, assim está na palavra do Senhor em 1 Coríntios. Então, o Espírito Santo também nos dá entendimento a algo que você não está compreendendo, né? Há algo que você precisa entender, né? E então peça ao Espírito Santo, fale com ele: Senhor, eu preciso de entendimento nessa área, eu não estou compreendendo isso, me conceda esse entendimento, me dê compreensão, me dê discernimento, né? Me ajude a discernir sobre essa questão na minha vida, isso é da sua vontade ou não, né? E ele vai dar, né? Talvez você não receba, vamos dizer assim, imediatamente, né? Naquele mesmo momento que você pediu, mas tenha paciência, né? Continue ali buscando ouvir, buscando se aquietar, né? Lendo a palavra, e de repente esse discernimento vem, ele ilumina os olhos do nosso coração, como está em Efésios, para que possamos compreender. Tá? Então peça ao Senhor para que ele ilumine os olhos do seu coração, que ele ilumine os olhos do seu entendimento, e de repente vem essa luz, vem esse insight, vem a compreensão, vem o entendimento. Amém? Uma outra operação do Espírito Santo que está aqui, não é? Ele também é o Espírito de conselho. Então isso aponta, não é, para as orientações que o Espírito Santo nos dá. Tá? Lá em Isaías, no capítulo 9, também, quando fala sobre o governo de Jesus, sobre Jesus o Messias, diz, olha só, vou ler aqui 9:6, não é? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Né? Falando aqui de Jesus, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, Maravilhoso Conselheiro. E então, o Espírito Santo que nos foi dado, ele nos dá conselhos. Você precisa de um conselho? A Bíblia fala também em Provérbios sobre a multidão de conselheiros. É importante nos aconselharmos com conselheiros sábios. Mas o primeiro conselheiro a quem nós devemos recorrer é o Espírito Santo. Quando nós precisamos de uma orientação, de uma direção na nossa vida, seja sobre a família, sobre as finanças, trabalho, ministério, sobre o que quer que seja, sobre relacionamentos, sobre o que falar, o que não falar, quando falar, enfim, orientações de múltiplas formas. Nós precisamos recorrer em primeiro lugar ao Espírito Santo. E, obviamente, ele pode nos dar um conselho diretamente na sua palavra, ele pode trazer esse conselho diretamente a nós, ou ele pode levantar conselheiros, e aí ele vai levantar instrumentos de conselho para as nossas vidas. Mas ele é o Espírito de conselho.
Né? Jesus é o maravilhoso conselheiro. Então, você precisa se aconselhar, busque. Eu quero incentivar você a buscar o conselho do Senhor, porque o conselho do Senhor permanece, não é? Ele prevalece. Então, o conselho da vontade de Deus. E é tão importante estarmos no centro da vontade de Deus. Estar debaixo desse governo, desse senhorio de Jesus, é não mais vivermos de acordo com as nossas próprias vontades, não mais vivermos do nosso jeito, mas vivermos do jeito dele, fazermos as coisas da maneira dele. Não é? Esse é o sucesso, essa é a verdadeira felicidade, amados. Estar no centro da vontade de Deus, amém? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, o espírito de conselho, ele nos dá conselhos, não é? E ele também levanta conselheiros na nossa vida. Amém? Um outro aspecto da manifestação do Espírito Santo, né, é o que vem em seguida. Ele é o espírito de fortaleza. E aqui, né, nós podemos descrever como força ou poder. Então, espírito de força ou espírito de poder. Vamos trabalhar aqui nesses dois aspectos. Então, o Espírito Santo, ele nos dá força. Você precisa de força? Ele vai te dar, ele é o espírito de fortaleza. Aí nós somos fortalecidos na força do poder de Deus. Olha aqui, vamos juntar as duas, né? Força e o poder. Então, o poder de Deus nos fortalece. Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12, também o apóstolo Paulo, quando ele pediu para que o Senhor afastasse dele o espinho na carne, o Senhor falou: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nas áreas em que nós somos, vamos dizer assim, fracos. O poder de Deus se manifesta derramando força, nos concedendo força nessas áreas. Não a força do esforço humano, mas a força do poder do Espírito Santo. Você tem orado por pessoas, por familiares, por amigos. A palavra do Senhor diz que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. Então continue orando, continue buscando para que o Espírito Santo derrame também força e poder sobre essas pessoas para que elas possam fazer a vontade de Deus. Amém? Então o Espírito Santo é o espírito de fortaleza. É o espírito que nos concede a sua força e o seu poder. Olha que coisa tremenda, não é? O poder do alto, o poder que flui em nós e o poder que flui através de nós. Liberando cura, liberando também milagres, operando sobrenatural. Mas, amados, o poder de Deus operando em nós é algo sobrenatural. E muitas vezes nós ficamos buscando grandes manifestações externas quando nos esquecemos que a vida em Cristo é uma vida sobrenatural. Porque o Espírito Santo habita em nós e ele nos concede o seu poder, ele nos concede a sua força. Olha que coisa tremenda, não é? A transformação, o novo nascimento é algo sobrenatural. Vivermos de acordo com a vontade de Deus é algo sobrenatural, porque isso vem da capacitação, da habilidade, do poder, do Espírito Santo de Deus que opera em nós. Aleluia. Glória a Deus. Então você precisa de força? Receba força nessa hora. Receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. É pela fé. Talvez você sinta o fogo queimando aí, no seu coração, em partes do seu corpo. Talvez você sinta arrepios, ou talvez você não sinta nada, mas você recebe pela fé. Receba o poder do Espírito Santo pela fé agora, onde você está nesse momento, se aperfeiçoando nas suas fraquezas, te fortalecendo. Você está cansado, seja física, emocional, ou espiritualmente, o Espírito Santo te fortalece. Aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo, um outro aspecto, não é? A sexta, vamos dizer assim aqui, não é? Manifestação descrita em Isaías do Espírito Santo, diz que ele é o Espírito de conhecimento. Ele, então, nos dá conhecimento do Senhor. Não é? E nós
Precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, esse apontamento, essa manifestação, esse aspecto aqui do conhecimento fala sobre intimidade com Deus. Não é? O Espírito Santo nos permite, nos ajuda, não é, a termos conhecimento de Deus, não conhecimento sobre Deus, mas conhecermos a Deus. Vou de novo, novamente aqui, né? O Espírito Santo nos capacita a conhecermos a Deus e não termos conhecimento sobre Deus. Há uma diferença. Nós podemos ter muitas informações sobre Deus, conhecermos sobre Deus, mas conhecer a Deus fala sobre intimidade, fala sobre relacionamento, fala sobre essa revelação que o Espírito Santo de Deus traz, não é, a respeito do Senhor, conhecermos mais ao Senhor. O Espírito Santo, falando agora, voltando ali para Apocalipse, no capítulo 19, ele é o Espírito de profecia, ele quem dá o testemunho de Jesus. Não é? Então, é ele quem nos permite a conhecermos mais intimamente ao Senhor. Ele é quem nos ajuda a orar, não é? Porque intimidade também fala sobre oração. Não é? A oração fala sobre relacionamento. Oração é diálogo, é relacionamento. Não é tarefa a ser desempenhada. Não é um ritual religioso, não fala sobre desempenho. Tanto que o Senhor diz, ele nos ensina, quando vocês orarem, entrem no quarto de vocês, fechem a porta e orem ao Pai em secreto, e o Pai que vem em secreto vos recompensará. Isso fala de intimidade. Não é? Entrar no quarto, o quarto é lugar de intimidade. O Pai que vem em secreto, é no secreto, é entre nós e Ele. Isso é intimidade, ninguém vê, não tem plateia, não tem performance, não tem plataforma, é secreto. Então, oração fala de relacionamento e de intimidade, não é? E é nesse lugar do secreto, é nesse lugar da intimidade, é nesse lugar da oração, é nesse lugar em que estamos ali abrindo a Bíblia para ouvirmos a voz de Deus, que o Espírito Santo nos dá conhecimento de Deus. Ele nos revela mais. É? Nas experiências do dia a dia, quando estamos ali em parceria com Ele, não é? Vivendo essa vida diária num relacionamento, porque a oração também ela não está somente, vamos dizer assim, limitada ao secreto do quarto, não é? Mas orar em todo o tempo. E como a gente ora em todo o tempo, como oramos sem cessar, como está em 1 Tessalonicenses, é justamente ao longo do dia estarmos nessa comunhão íntima com o Senhor, conversando com Ele, colocando Ele em primeiro lugar em tudo que fazemos, no trabalho, nas atividades do dia a dia, estarmos ali conectados a Ele, conectados à videira. Amém? Então, o Espírito de conhecimento nos dá conhecimento, nos leva a conhecermos a Deus, a crescermos em intimidade com Deus. E por último aqui, o Espírito de temor do Senhor. Temor fala sobre reverência, respeito profundo. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito de temor, ele nos concede, ele nos dá temor, ou seja, reverência, respeito profundo, amor profundo que nos faz evitar o mal. Né? Porque, e aí, voltando lá em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lembra? Vou conectar com o que falamos do espírito de sabedoria, habilidade para vivermos corretamente. Então, essa habilidade de viver corretamente, ela nasce desse respeito, dessa reverência, desse amor profundo por Deus, que nos leva a querer agradá-lo, a viver de uma forma que o honre, que o agrade. Temos erros sim, não somos perfeitos, mas um coração perfeito é aquele coração que deseja viver corretamente, que deseja viver de acordo com os princípios de Deus, e que quando erra, quando tropeça, se arrepende, confessa e pede: Espírito Santo, me ajuda a não fazer isso de novo. Muda esse aspecto em mim, muda esse comportamento, muda essa área na minha vida. Amém? Então, ele é o espírito de temor. E eu já estou encerrando a aula de hoje. E eu quero fazer uma pergunta, eu quero encerrar com uma pergunta. De que modo você já experimentou o ministério do Espírito Santo nesses diferentes aspectos que nós falamos aqui?
ou em que área, talvez, não é daquilo que nós falamos aqui, você precise crescer. Peça a Deus, peça a Deus que Ele dê a você, que Ele conceda a você esses aspectos, essas manifestações que falamos aqui. O Espírito do Senhor, que exalta o governo do Senhor, que manifesta o governo do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Que você possa receber cada um desses aspectos na sua vida nesse dia. Eu queria orar, Queria orar com você. Vamos orar então, amém? Encerrando essa aula. Eu quero aproveitar, antes de orar, fazer um convite para você. Se você está no Rio de Janeiro, está sem um lar espiritual, uma casa, eu quero convidar você a estar conosco na nossa casa de oração no Rio de Janeiro, Rua Visconde de Santa Isabel, número 161, loja A, às 18h30 aos domingos. Você é nosso convidado, venha nos conhecer. E se você é de Niterói, eu quero convidar você a estar na Mavec Niterói. Estamos ali no novo espaço, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, número 6.284, na Sobreloja, às 10 da manhã também de domingo. Então, você tem duas possibilidades de estar conosco aos domingos. Às 10 da manhã em Niterói e às 18h30 no Rio de Janeiro. Então, acesse as nossas redes sociais, o nosso site para nos conhecer, conhecer mais sobre o nosso ministério. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome e nós te pedimos nesse dia, nessa noite, Senhor, que o Senhor venha repousar sobre nós com teu Espírito. Repousa, Espírito Santo, sobre nós. Espírito do Senhor, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Venha sobre nós, venha nos conceder, Senhor, poder, força, sabedoria, entendimento. Nos conceda mais e mais conhecimento do Senhor, intimidade. Que possamos nos aprofundar no conhecimento do Senhor. Tu és também o Espírito de sabedoria e de revelação, como está em Efésios. Nos revela mais sobre o Senhor. Em nome de Jesus, e nos conceda esse temor, que possamos amar mais e mais ao Senhor, que possamos ter esse amor, esse respeito, essa consciência também mais profunda da Tua presença em nós, Senhor. Conceda a cada um de nós nessa noite aqui, eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima aula, Escola de Discípulos, toda quarta-feira, às 20 horas. Que Deus te abençoe. Shalom.